Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos aos justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Salmo 32 é um salmo conhecido como salmo penitencial. Ele faz parte de 7 salmos, dentro dos 150, que são conhecidos como salmos de penitência, salmos de alguém que está clamando a misericórdia e o perdão do Senhor, mas principalmente acreditam nesse perdão e nessa misericórdia. A título de curiosidade, o Salmo 6 é um dele, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130 e o Salmo 143, junto com esse Salmo 32, fazem parte dos 7 salmos penitenciais. Em todos esses 7 salmos, os salmistas falam de alma que geme, corpo que sofre, uma dor que não se aplaca em todos eles, mas em todos os 7, eles reconhecem um Deus que é perdoador, misericordioso e gracioso. Eu quero dizer hoje que nessa suficiência do Senhor para nós precisamos fazer reflexões bem interessantes. A gente precisa colocar a mente para funcionar, coisa que nós já fazemos muito bem, a descobrirmos por que o Senhor é suficiente. A gente não vai hoje à noite aqui ouvirmos e irmos para casa dizendo que a mensagem foi uma bênção, só não entendi. A gente vai orar para que o Senhor nos abra o entendimento, para que tudo que nós cantamos e tudo que nós vamos ouvir seja traduzidos em novos conteúdos para nós e não qualquer tipo de emoção que a gente venha sentir hoje à noite, mas que seja realmente algo transformador para as nossas vidas. Nosso Deus, Ele é um Deus que é suficiente. Amém? Nós sabemos que a nossa mentalidade moderna, falamos no nosso encontro de pais e professores que tivemos esse mês, a nossa mentalidade moderna, ela é um conjunto de várias reflexões que vêm há anos, há séculos. Na verdade, antes de Cristo, já tinha conceitos e formações conceituais, e isso tudo vem sendo uma construção até hoje. Nós conversamos no último encontro de pais e líderes, por exemplo, que a nossa construção política ela tem muito a ver com Maquiavel. A nossa construção social tem muito a ver com Karl Marx. A nossa construção, a nossa educação na escola, nós somos fundamentados e doutrinados por Darwin e Newton, aonde o cálculo, a ciência e a origem, elas só podem ser explicadas, elas só podem ser reais se elas puderem ser comprovadas. Nós temos tudo respondido por Freud. E se Freud não explicar, é porque algo não existe. Então nós temos, por isso que tem coisas que nem Freud explica. Então, quando nós temos essas construções, os nossos filhos, nós somos formados em faculdades, em escolas, em universidades, que têm essas construções. Agora, em todos esses homens, Deus, Ele não é necessário. Em todas essas construções, Deus é inexistente. Deus, Ele não é uma questão de ser ou não ser necessário. Em todas essas mentalidades,
seja no campo da política, social, psicanálise, ciência, filosofia, com Descartes, por exemplo, pensar é a questão de existir. Deus, ele é um ser inexistente. Aliás, se você tiver um Deus para você, ou se você viver em prol de um Deus, você nada mais é do que um fraco. Porque você não precisa de um Deus para viver. Você é autônomo, você precisa tomar as suas decisões e você se banca. É na sua existência, no seu pensamento, nos seus cálculos e nos seus conceitos que a vida vai se desenrolar de forma positiva. E nenhum desses objetivaram o nosso mal. Todos esses objetivaram o nosso sucesso, a nossa construção, o nosso triunfo, a nossa prosperidade. Só que um homem entregue a si mesmo, um homem voltado para uma vida longe de Deus, ele cria bomba atômica. E aí o homem vai entendendo que o homem entregue a ele mesmo, e de acordo com a sua ciência, de acordo com seus próprios conceitos, ele não é capaz de gerar uma coisa boa para si mesmo. Ele cria a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Ele cria a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. O homem entregue a si mesmo, dentro das suas ambições, dentro dos seus desejos, ele é um inventor do holocausto, e não Deus. Então, tudo que era para ser bom, não pode ser bom, porque Deus ele foi retirado da história. E toda a história que não tem Deus como protagonista, Senhor, amado, fiel, majestoso, bondoso, suficiente, pleno, é uma história que tende a morrer e sofrer com muitas dores. Eu não quero partir do pressuposto que Deus existe, como sendo esse o fundamento, por já entendermos e crermos na existência de Deus. O que eu quero dizer é que esse Deus que existe e é real, ele é suficiente para nós. Onde ele não é meio para alcançarmos nada. E onde ele não existe para algumas coisas dos nossos corações serem assistidas, como se Deus fosse complemento. Então, quando eu entendo que Deus é suficiente, pelo menos 2 conceitos eles são destruídos. Que Deus é meio para atingir sonhos, e Deus é complemento de uma vida incompleta. Se Deus ele não for tudo, ele não é Deus, ele é um ídolo. E se Deus ele não for o fim e não meio, ele também se enquadra no conceito de ídolo. Então, quando Deus ele não é fim, é meio, nós estamos com um ídolo. Entenderam? Porque Deus é fim. Eu não chego em Deus para ir para algum lugar. Eu chego em Deus, ponto. Porque Ele é suficiente. Se eu estou com Deus para chegar em alguns sonhos, o sonho é o meu Deus. E Deus passa a ser o meio para chegar até os meus sonhos. Então, na verdade, aonde está o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. E o Senhor, Ele é, como foi dito aqui, o nosso principal tesouro. Vivamos com esse Deus suficiente por algumas razões. Tiro nessa oração de Davi algumas razões, algumas reflexões para Deus ser suficiente em nós. Que Ele nos abençoe, fale conosco, ministre as nossas vidas. Em primeiro lugar, porque nós necessitamos de uma felicidade plena. Nós necessitamos de uma alegria plena. Nós necessitamos, e os nossos corações ardem por uma alegria plena. Salmo, eu não vou usar outros textos, apenas citar, caso você queira ler, mas eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta no Salmo 32, para que você verifique e me acompanhe naquilo que eu vou ter como reflexão, até para você verificar na sua Bíblia se o que eu estou falando é verdade. O salmista, ele começa dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado. E bem-aventurado é um homem plenamente feliz. Bem-aventurado é um homem que não precisa de nada mais, porque ele já é pleno. A sua felicidade é plena. Fale a verdade. Nós aqui, nós andamos atrás e nós objetivamos ser felizes. E o mundo oferece muitas alternativas e meios e condições para chegarmos a essa felicidade. Já contei para vocês várias vezes, eu acho que vocês estão como eu, careca de saber, da história da minha vida, aonde eu sempre imaginei que felicidade era uma questão de obter.
Domingo passado nós falamos daquele homem de Lucas 12, onde ele derruba celeiros pequenos, aumenta os seus celeiros. Na visão de muitas pessoas de fora, aquele homem é um bom gestor, aquele homem realmente é feliz, aquele homem atingiu as suas metas de vida. Só que Deus o considera louco. Louco, porque você está construindo, aumentando, prosperando, entendendo que a sua alma vai se satisfazer nos seus bens e nas suas conquistas. A sua alma, ela só pode ser satisfeita se for em mim. Até quando? Trago essa reflexão. Nós viveremos acreditando no engano de que a nossa felicidade é possível sem uma comunhão com Deus e essa comunhão restaurada. Não é possível um homem ser plenamente feliz ele estando longe de Deus. Não é possível um homem ser feliz tendo como seus objetivos bens, posses, estabilidade, conquista, casamento, filho e Deus ser alguma coisa secundária. Deixe Deus ministrar o seu coração. Por isso que você nunca é feliz. Você talvez seja bem casado, próspero, alcançou, passou, comprou, construiu, obtém, tem filhos e você ainda é uma pessoa infeliz. E muitas pessoas existem. O você que eu estou dizendo é no campo subjetivo. Aqueles que não têm uma relação com Deus restaurada são pessoas absolutamente infelizes. Davi, ele fala por causa do seu momento de trevas que ele passou. E ele sabe que na reconciliação com Deus é onde o homem encontra felicidade plena. Deixa eu dizer uma coisa. Por mais que todos esses nomes que eu citei aqui no início, Newton, Freud, Descartes e companhia, por mais que esses homens sempre disseram que as pessoas que buscam Deus são miseráveis, alienados, burros, pessoas que são manipuláveis, nós estamos falando de um homem aqui que é rei. Um homem que tem todo o poder, um homem que tem toda a riqueza. Dizem a Bíblia que ele era até meio parecido com alguns de nós, bem bonitão. Dizem aqui que Davi, ele estava na sua meia-idade, de entre 40 e 50 anos. Um homem ainda com seu vigor. Desejo para o Davi era realização, porque ele era rei. Status, reconhecimento, ele tinha. Então não é um homem que tinha necessidades, não era um pedinte, não era uma pessoa leiga, ele era rei. Foi ele quem instruiu o homem mais sábio que já pisou nessa terra, chamado Salomão. Então nós não estamos falando de uma pessoa que está com um pires na mão, precisando de ajuda de governo, e por isso ele tem que ter um Deus para aplacar os seus anseios, as suas angústias, as suas crises. Não, não, não. Davi tinha tudo o que ele queria. Mas havia dentro dele uma reflexão. Um homem só pode ser feliz, não é tendo um reino e um palácio. Um homem só pode ser feliz tendo a sua comunhão com Deus restaurada. E não é por isso que muitos de nós estamos sofrendo. Não seria por isso uma razão de que muitos de nós estamos gemendo. O Senhor não atribui iniquidade. Isso é um homem absolutamente feliz. Romanos capítulo 4, versos 7 e 8. Paulo cita esse Salmo 32. Em Romanos capítulo 4, verso 7 e verso 8. O apóstolo Paulo, citando esse Salmo 32, ele vai dizer o seguinte: entenda uma coisa. Paulo amplia esse ensino que Davi está dando. Você não terá o seu pecado perdoado, Romanos 4, 7 e 8, por alguma coisa que você venha a fazer. O apóstolo Paulo ensina, amplia o ensino do Salmo 32, dizendo que o perdão do Senhor a nós não é porque fizemos alguma coisa, por isso Ele nos perdoa. O perdão não é mediante obra, o perdão não é mediante sacrifício, o perdão é porque você é importante para Deus. Porque se fosse pelo sacrifício, nós não seríamos amados. Se fosse pelo sacrifício, o Senhor não se importaria comigo, se importaria com o que eu sou capaz de dar, não naquilo que eu sou. Bem-aventurado o homem que é perdoado, porque ele é valorizado, não pelo que ele faz, ou pelo que ele tem, ou pelo que ele é capaz de dar, mas pelo que ele é. Até mesmo seria muito engraçado Deus pedir alguma coisa de nós, sendo que tudo é dele. O que eu poderia dar para o Senhor se não tivesse vindo dele? O salmo que faz parte
dos 7 salmos penitenciais, que é o 51, Davi também fala isso. Se o Senhor quisesse sacrifício, eu daria. Mas o Senhor não quer sacrifício. Veja que iniquidade é perdoada. A iniquidade sendo perdoada. Veja que bênção, a felicidade plena. A iniquidade é perdoada porque não há mais dívida. Você pode se relacionar comigo, diz o Senhor, e não há mais conta para você pagar. Teu nome está limpo. Para de se sentir culpado. Para de se sentir indigno, desqualificado, sujo, inadequado. Vem para mim, porque eu perdoo a sua iniquidade. O seu pecado é coberto, não com uma pedra em cima, mas é porque o meu perdão apaga o que você fez, e ele não tem mais campo visual. Ele não é mais visualizado. É aquele cântico que diz: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Ah, vocês sabem as músicas. E enche-me de novo. E uma frase que eu acho fantástica nessa canção é que ele me aceitou sem nenhuma explicação. O Senhor nos aceita sem nenhuma explicação. Porque se nós tivéssemos que explicar ao Senhor, que batalha seria isso? Quando nós chegamos ao Senhor dizendo: Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Isso é suficiente. É suficiente. E o Senhor já vai me perdoar? Sim, eu disse, plenamente. Sem explicação, eu disse: eu te conheço. Você deve se explicar para algumas pessoas. Para mim não, porque eu te conheço. Eu só queria saber até quando você vai viver desalinhado de mim. Não há atribuição de iniquidade. Sabe por quê? Porque alguém levou sobre si. O Senhor não põe uma pedra em cima e o pecado ainda não é visualizado, porque o Senhor foi bonzinho conosco. Ele nos amou a tal ponto de dar o seu filho. O preço tem que ser pago, o boleto tem que ser pago, filho. Não significa que o pecado Deus anulou. Significa que o pecado Deus colocou sobre alguém, e esse alguém é o seu filho. Nós adoramos por causa de Jesus, e nós servimos a Jesus porque ele levou sobre si as nossas iniquidades. Quando Davi diz: ele não atribuiu a mim a iniquidade, eu agora posso ser um homem mais que feliz, porque eu sei que eu estou diante de um Deus justo. Eu estou diante de um Deus que não negocia, que não barganha, que não precisa da minha adoração para ele esquecer o que eu fiz. Não, ele não esqueceu o que eu fiz. Ele colocou sobre o seu filho, porque ele sabia que nós não tínhamos condições de pagar. Por que eu posso ser aceito pelo Senhor? Porque Jesus pagou o preço por mim. Porque a cruz diz que o pagamento foi realizado. E cujo espírito não há dolo, é uma transformação interna. Não há mais hipocrisia, não há mais simulações. Em cujo espírito não há dolo, não existe mais a encenação, não existe mais a maldade, não é mais uma mudança momentânea, é uma mudança de natureza. Em cujo espírito não há dolo, como essa pessoa é feliz, como essa pessoa é mais que feliz, porque o Senhor trouxe ela para si, perdoou os seus pecados, restaurou a sua sorte, mudou a sua natureza, como essa pessoa é feliz. Segundo lugar, Davi nos ajuda a entendermos que nós precisamos muito do Senhor. E nas nossas necessidades, a principal delas é uma libertação genuína. Verso 3 e verso 4. Davi, quando ele vai explicar o que aconteceu no verso 1 e verso 2. Os salmos têm isso. Os salmos, ele não tem uma preocupação de rima. Os salmos, ele tem uma preocupação de um desenvolvimento de um pensamento. Ele apresenta os 2 primeiros versículos. Agora ele vai dizer o que foi que aconteceu para que esses 2 versículos sejam verdades e sejam autênticos. Então, os versículos 1 e 2, ele agora é explicado no 3 em diante. Então, como o Davi conseguiu fazer isso? Deixa eu te dizer, eu tive uma reflexão, eu tive um entendimento de uma necessidade de libertação.
Porque eu sei que dentro de mim, essa natureza que foi mudada, não era apenas por um conceito, mas era por um entendimento que Deus me deu. Então o que foi que eu fiz? Eu confessei os meus pecados. Eu não calei os meus pecados. Porque eu sentia que dentro de mim havia algo que não dava para ser transformado mediante algumas coisas religiosas e algumas manias diante do Senhor. O negócio tinha que ser profundo. Eu preciso de libertação. Trago aqui a libertação completa e eficaz. Olha em duas direções. Primeira no olho de Deus, depois para dentro de mim mesmo. Se você quiser inverter, pode. O que muitos chamam de opressão espiritual, Davi chamou de mão de Deus. A mão de Deus pesava sobre mim todo dia. Libertação não é uma ação contra o diabo, irmãos. Em essência, libertação é um encontro genuíno com Deus. Não há libertação se não houver um encontro legítimo com Deus. O processo de libertação não é diante do diabo. O processo de libertação é diante do Senhor. Eu não ocultei os meus pecados. Eu sei quem eu sou. Davi, ele fala que pecado, tudo aquilo contra Deus. Nossa vontade, nossos desejos, nossos objetivos, desalinhado com Deus, é pecado. Quando Deus é fim, quando Deus é segundo lugar, é pecado. Para muitos de nós, Deus não foi removido. Mas para muitos de nós, para muitos cristãos, Deus foi colocado em terceiro e quarto lugar. E Deus, quando não está no seu lugar, a minha vida passa a estar desalinhada com Ele. A mão do Senhor pesava sobre mim. Os meus gemidos são constantes. O meu cansaço é demais. Veja, irmãos, o efeito do pecado na vida de Davi. Fisicamente ele é afetado. Fisicamente afetado, os olhos são envelhecidos. Isso é um cansaço inexplicável. Ei, irmão, às vezes você está há muitos anos, dorme e não descansa. Você já entendeu que você é um cansaço em forma de gente? Davi experimentou isso. Que você não relaxa, que você não descansa, não há descanso na sua alma. Você entende que dentro de você existe um envelhecimento. O vigor é inexistente. Porque Davi fala que o vigor é como terra seca, improdutiva. Não estou te dando um diagnóstico que todo cansaço é pecado. Eu estou te dizendo que todo pecado leva ao cansaço. Entendeu? Não estou te dizendo que toda falta de paz, eu não estou te falando que todo vigor inexistente é pecado. Mas o que eu aprendo nesse texto é que todo pecado faz com que o vigor seja exaurido. Emocionalmente também Davi é afligido, porque que experiência terrível. Quanto pesa a mão de Deus? Qual é o peso da mão de Deus? Todos aqueles que vivem no pecado sabem. E talvez alguns de nós aqui sabemos e podemos pegar esse microfone e dizer o tanto que pesa a mão de Deus. Basta viver em pecado, basta viver desalinhado com o Senhor, basta fazer a vontade minha e não dele. A gente pode testemunhar o tanto que pesa a mão de Deus. E Davi, ele fala, todo dia, a mão de Deus. Eu não consigo sorrir, eu não consigo me alegrar, eu não sou feliz, eu sou cansado, as minhas forças se esvaem, eu vivo num profundo gemido, o meu vigor não existe. Que tal você refletir hoje na possibilidade de ser uma vida desalinhada com Deus? Terceiro lugar, Davi reconhece uma proposta que precisa ser dada, uma resposta que precisa ser dada no versículo 5. Então o que é que eu faço? Quando eu reconheci que o pecado estava fazendo isso tudo comigo, o que é que eu faço? Verso 5. Confesso. Eu confesso o meu pecado. E a minha iniquidade eu não oculto mais. Tem outra alternativa. Você continuar vivendo da forma que você vive, eu continuar vivendo no pecado.
E a gente vai ver até onde a gente aguenta. A minha esposa me adverte. Meu marido me adverte. Os meus filhos me ensinam. Os meus pais me alertam. Mas eu quero continuar vivendo no pecado. Sabendo que as minhas alegrias, sabendo que as minhas satisfações, elas são momentâneas e passageiras. Sabendo que à noite, eu passo a noite gemendo. Eu sei que quando a luz apaga, eu não sei mais nem quem eu sou. Eu sei. Aí acontece que o que eu tenho que fazer é dar uma resposta ao Senhor. É uma confissão de pecados. Tudo eu confessei. Reconheci a seriedade e a gravidade do meu pecado. Isso Davi falando. E o que aconteceu? O Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. E o Senhor, aí, entendeu? Versículo 1 e 2. Davi está discorrendo sobre a realidade do verso 1 e 2. Confessei. E aí o que Deus fez? O que Deus fez o quê? Ele perdoou. Mas fácil assim? Fácil, olha para a cruz e vê se foi fácil. Porque se o Senhor for julgar-me e se o Senhor for tratar-me segundo as minhas iniquidades, segundo os meus pecados, Ele vai ter que me levar para a cruz. Como pecador e como réu. Porque não tem como o Senhor me tratar de acordo com os meus pecados e eu não ser fulminado. Ele não tem outra coisa a fazer que não seja confissão. A minha oração é que eu jamais me cale na impenitência, no coração duro. Eu acho que quando a gente ouve palavras assim, elas são libertadoras, transformadoras. Mas, meus irmãos, como fala Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, o ensino vem pelo seu Espírito. O ensino que está sendo dito aqui hoje não vem por meio intermédio da minha retórica, da minha oratória e dos meus slides. O ensino que o Senhor quer nos trazer hoje à noite, ele só ocorrerá por meio do seu Espírito. E que o Senhor ministre ao nosso coração, verificando em nós, se há em nós um coração duro. Se há em nós essa dureza impenitente, de que eu não me arrependo, de que eu não mudo, eu envergo, mas não quebro, eu aguento mais um dia, eu aguento mais uma semana, eu aguento mais um mês, eu aguento mais um ano, vivendo absolutamente desalinhado com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, retornemos para Ele, porque isso não vai terminar bem. 4. Davi fala de uma compreensão urgente no versículo 6. Versículo 6, Davi passa agora a ensinar. Não é mais ele falando ao Senhor e não é mais ele testemunhando. Davi agora no versículo 6, ele vai chegar a uma conclusão. A conclusão que Davi chega é que nós precisamos dar uma resposta urgente ao Senhor, numa compreensão urgente. Um homem piedoso faz súplica. E existe uma questão de tempo. Porque o Senhor, haverá um tempo que Ele não será mais encontrado. Existe uma compreensão que é urgente. Primeiro, só quem faz súplica ao Senhor é uma pessoa piedosa, uma pessoa que teme a Deus. E essa pessoa que teme ao Senhor é porque ela tem a certeza de que não pode ficar para amanhã. Arrependimento é uma resposta espiritual. O homem que teme ao Senhor jamais deixa para amanhã a sua súplica, por entender não haver algo mais urgente. A gente tem deixado a nossa relação com Deus para amanhã. Não é à toa que a nossa vida de oração é o que é. A gente tem deixado o estudo da palavra para não sei quando. Não é à toa que os nossos fundamentos são tão fracos do jeito que são. Nós somos pessoas frágeis, irmãos. A nossa geração de igrejas lotadas nunca foi tão frágil como está sendo hoje. Somos pessoas onde vida de oração e vida com a palavra tem sido pífia.
aonde os nossos filhos não escutam de nós e dos nossos lábios aquilo que é verdade. Nós trabalhamos demais, nos preocupamos demais, nos esforçamos demais, suamos demais, queremos demais, reclamamos demais, oramos de menos, agradecemos de menos, nos dedicamos à palavra do Senhor de menos. Por favor, verifique a sua vida, eu verifico a minha vida, vamos verificar as nossas vidas hoje à noite. A quantidade de tempo que passamos com a palavra e a quantidade de tempo que passamos em outras coisas. Bom, eu sei, eu já falei isso várias vezes. Enquanto o Senhor me der fôlego, eu continuarei falando. Verifiquem o tempo, porque o tempo é uma questão que você não vai poder deixar passar. Porque haverá um tempo que as pessoas buscarão o Senhor e não mais acharão. Isaías, é a mesma visão de Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Mesma visão de Isaías 55, verso 6. Buscai enquanto. Tome uma decisão enquanto. Porque haverá um tempo que as suas prioridades fizeram com que você passasse e passará por muito sofrimento. Por isso que ele é suficiente. Nosso Deus é suficiente porque não há coisa que venha em primeiro lugar. Uma pessoa que teme ao Senhor tem Deus em primeiro lugar. Por isso que ele é piedoso. Piedoso não é uma pessoa boa. Piedoso é o contrário do ímpio. E qual é o resultado do ímpio aqui nesse texto? Verso 10. Olha como é diferente o piedoso para o ímpio. O ímpio, versículo 10, vai curtir muito sofrimento. Legal a palavra curtir, né? Bem atual. Pois é, além de você ter curtido muito na vida, Davi falando para o ímpio, já que você curtiu muito, eu só quero te dizer que você vai curtir muito sofrimento. E faz o joinha lá. Você vai curtir muito sofrimento. E muito sofrimento não é questão de tempo, nem de intensidade. São os dois juntos. O que Davi está apontando é para a eternidade, irmãos. A palavra que Davi usa é uma palavra que tem conotação eterna, não intensidade momentânea. O ímpio vai curtir muito sofrimento. Um homem que teme nunca deixa para amanhã. Você sabe que tem que tomar uma decisão diante do Senhor. Por que você vai virar outra semana? Você sabe que tem que tomar uma decisão diante do Senhor. Por que você vai deixar para amanhã? Sabe o que está acontecendo? Nós somos pessoas em uma época de pessoas extremamente surdas naquilo que Deus estava falando. Quinto, vem uma parte muito importante para mim naquilo que Davi está falando. Versículo 8, versículo 9. Já eu venho para o 7, mas verso 8, verso 9. Agora quem está falando é Deus. Muda a voz no salmo. Agora quem está falando é o Senhor. E o que o Senhor está falando a Davi? Davi entende isso e escreve. O que o Senhor vai estar dizendo a Davi? Meu filho, a questão não é somente o que você se arrependeu. Eu sei que você se arrependeu domingo passado. Eu sei que aqui, quando alguém disse para você de quem é a tua alma, você tomou uma decisão séria, por mais que você não tenha ficado em pé. Na descida do Espírito Santo em Pentecostes, quando nós falamos que o arrependimento, que o pecado é o problema, o arrependimento é a solução, você tomou uma decisão, você entendeu a mensagem. Mas sabe qual é o teu problema? É que o teu arrependimento dura muito pouco e você não se submete à minha instrução. Porque o ponto não é você se arrepender, é você se submeter. Porque você pode até se arrepender, mas amanhã você desiste do arrependimento que você teve. Então você, na verdade, não teve um arrependimento, você teve um remorso. Porque o arrependimento genuíno, o homem bem-aventurado, esse Deus que é suficiente para mim, ele tem todas as palavras que me são suficientes. Então por isso que quem vai pautar a minha vida não serão mais nomes históricos, pessoas inteligentes ou vultos, seja de qual área. Mas quem vai me instruir, quem vai me ensinar e quem vai me aconselhar será o Senhor.
Acho fantástico essas palavras que tem professor, a gente não escolhe. Mestre, a gente escolhe. Quem foi seu professor? Nós temos vários. Mas a pergunta é, quem foi o teu mestre? Quem foi aquele que pegou na tua mão? Quem foi aquele que andou com você? Professor, a gente não tem muita opção. A gente tem. Mestre, a gente escolhe. Uma dessas frases aqui é um desses vultos, eu não quero dar crédito, porque eu acho que ele não tirou isso dele mesmo. O tipo de conselho que queremos depende do conselheiro que a gente busca. Por que muitas pessoas não querem vir conversar comigo? Por que muitas pessoas não querem conversar com você? Por que muitas pessoas não ouvem a esposa? Por que muitas pessoas não ouvem o esposo? Por que filhos não escutam pais? Por que pais não escutam o Senhor? Por que homem não tem Cristo por cabeça, tem o seu coração, o seu peito? Por quê? Porque eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir. Então eles escutam o conselheiro que mais lhe agrada. Paulo falou isso a Timóteo. Nos últimos tempos as pessoas se cercarão de mestres segundo o seu próprio desejo e segundo a sua própria cobiça. E vai sentir coceirinha no ouvido. E não vão se submeter à palavra. Deus não deseja um relacionamento pela reação. Versículo 9, eu acho fantástico, quando ele coloca essa ideia de cavalo e mula. Não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto de textos assim que dá uma aliviada na nossa barra, né? Isaías capítulo 1, verso 3. O Senhor diz assim, o meu povo, ele é mais falto de inteligência do que um jumento e um boi. Um boi e um jumento, eles são mais inteligentes, têm mais conhecimento do que o meu povo. Isaías 1, verso 3. Esse cabresto e rédea é uma coisa interessante, porque freios e cabrestos dominam um bicho. Quando a gente puxa a rédea, lembra da física? Toda ação gera uma reação. Na vida cristã é assim? Vida cristã a gente reage? Não, irmãos. A vida cristã a gente não opera segundo a lei da física. A gente não reage, a gente responde. Porque resposta requer, entende, sente, faz. Freio, cabresto, não pensa, só reage. Por isso que às vezes nós temos muitas reações espirituais sem nenhum entendimento. Por isso que muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo, mas a gente diz que foi uma bênção. Instrução, toda a capacidade que o Senhor tem de fazer com que as nossas capacidades cognitivas entendam a sua palavra. Ensino é pegar na nossa mão, é nos levar ao caminho que devemos andar. A mesma coisa que Davi falou a Salomão em Provérbios 4, no caminho da justiça eu te ensinei. São 3 palavras para falar a mesma coisa. E conselho é papel de pai, papel de quem ama. E é interessante que o conselho que Davi receberá do Senhor é como? Verso 8. O conselho que o Senhor dará a Davi vai ser debaixo da sua visão, vai ser debaixo dos seus olhos. Isso é relacionamento com Deus. Quem te instrui? Quem é que está te instruindo? Não, fala a verdade. Quem é que decide por onde você deve andar? Quem diz para você o que está certo e o que está errado? Quem é que te ensina? Então, dependendo do conselheiro, nós nunca seremos felizes. Dependendo daquela pessoa que vai nos dizer o que devemos fazer e por onde nós devemos andar, felicidade nunca existirá. Samuel 15, 22, Samuel falando a Saul. Ele diz, Saul, Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência.
1 de Samuel 15, 22. Você acha mesmo que Deus queria sacrifício? 1 de Samuel 15, 22. Você acha mesmo que Deus queria sacrifício? Eu só quero te dizer, cara, que obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus não quer seu sacrifício. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu tempo. Deus quer você. E aí, com tudo que você tem. Interessante que a palavra sucesso e prosperidade hoje, que está tão na moda, a gente ser um homem de sucesso, a gente ser um homem próspero. Interessante que isso está tão na moda hoje. Sucesso e prosperidade, nas lentes bíblicas, nunca tiveram desalinhado com a vontade de Deus. Nunca. Para que tudo te vá bem, em uma condição, ouça o que eu estou lhe dizendo. Para que você coma o melhor da terra, tem uma condição: você se submeter ao que eu estou te dizendo. Para que o teu lar seja uma bênção, só tem um jeito: você ir segundo o que eu falo. Para você ser plenamente feliz, só tem uma forma: você vir para o meu caminho, não eu para o teu. Davi falou isso ao seu filho, 1 de Reis, capítulo 2, versículo 3. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, ele, na hora que está morrendo, já falei isso aqui e repito: Salomão, filho, só tem um jeito de você ser próspero, se você der ouvidos à voz do Senhor. Então, filhão, minha irmã, meu irmão, você não vai chegar longe porque você tem fé. Você só vai chegar longe se você obedecer. Você não vai ter alegria. Deixa eu dizer uma coisa, você pode até ser rico, mas você nunca será uma pessoa próspera. Você pode morrer nadando em cédulas de 100, mas você nunca foi próspero. Sabe por quê? Porque tudo que você tem, o ladrão rouba, a traça come, o ferrugem corrói, a morte anula. Então por isso que a tua riqueza não vale nada, porque ela não é eterna. Sabe o que é uma pessoa próspera? É que o que ela tem, a morte não pode roubar. A doença, ela não anula. Momento difícil, ela não afeta. A minha riqueza, ela não pode ser removida. Agora eu só vou entender isso se eu for instruído. Eu só vou entender isso se eu me submeter ao ensino. Eu só vou entender isso se for o Senhor que me aconselhe. Por isso que Deus não deseja um relacionamento de reação. Deus deseja um relacionamento em obediência e amor. É assim que o Senhor quer, Senhor? Então eu farei. Nós somos muito cheios dos nossos próprios conceitos. Por que você não vem para a escola bíblica? Analise, por que você não vem para a escola bíblica? Por que você não está aqui na quinta-noite? Por quê? É porque você não pode ou porque você não quer? A culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do pai. Por que você não está aqui na quinta-noite? Não é à toa que você é tão raso espiritualmente. Não é à toa que você é tão frágil nas suas convicções. Por que você não estuda a Bíblia? Então está aqui, você não está aqui na quinta-noite, mas quantas vezes você estudou a palavra com as lentes do Senhor, não com as tuas? Quantas vezes essa palavra te fez tremer essa semana porque ela tem autoridade sobre você e não sobre ela? Quantas vezes essa palavra hoje, essa semana, ela te fez você fazer sérias conversões nos seus conceitos e na sua vida? Essa palavra mudou você essa semana em quê? Quando a gente não tem essas respostas, isso só é um indicador que a gente está muito longe do que Deus queria. Porque quem está me instruindo é outra coisa, quem está me ensinando é outra pessoa, e quem está me aconselhando, outra gente. Se você entender que sou eu que estou lhe falando, deixa isso cair no chão. Se você entender que é o Senhor, deixa Ele mudar você. Deixa Ele falar com você.
Tem muito crente fofoqueiro. Ó, um monte de gente levantou a cabeça assim, opa, revelação. Muito crente fofoqueiro. Mas deixa eu já te dizer qual é a fofoca. Fala daquilo que não conhece. Tem muito crente fofoqueiro, fala de um Deus que não sabe quem Ele é. Tem muito crente que é fofoqueiro, fala de um Deus que ele não sabe quem Ele é. Não passa de um papagaio gospel, que fica reproduzindo coisa que ouve, mas nunca foi afetado pelas verdades que escuta. Reproduzir verdades que escuta, isso não significa e não leva em nós a nenhum lugar, a não ser o lugar da condenação. Porque a quem muito se ouve, muito vai ser cobrado. Porque você ouviu e não colocou em prática. Não estou te dando sugestões, eu estou te dando instrução. Não estou te dando possibilidades, eu estou te ensinando. E se você se rebelar contra mim, você não seguir a minha instrução, significa que você optou por outros caminhos. E se você optou por outros caminhos, eu não sou suficiente para você. Então, eu não sou o seu ídolo. Eu não sou complemento para você e nem sou o Deus que vai te fazer feliz. Porque não existe felicidade fora de mim, você entendeu? Então eu não estou aqui para te fazer rico, eu não estou aqui para fazer você casar, eu não estou aqui para fazer você vencer os triunfos e alcançar os seus desejos. Eu estou aqui para te amar. E eu te amo tanto a ponto de te dizer que a única instrução que você tem que ouvir é a minha. Davi, ele entendeu. Deus é perdoador. Davi sentiu o peso do seu pecado. Davi reconheceu a necessidade de arrependimento. Ele confessou. Davi, ele respondeu, eu me arrependo, Senhor. Davi se submeteu. A tua palavra vai ser a minha instrução. Davi, ele era um homem verdadeiramente feliz. E você? E eu? Não é de se estranhar, irmãos, como o diabo ele tem conseguido anular a nossa paixão pelas Escrituras. Porque ele sabe, se eu for o meu instrutor, eu vou gerar uma guerra mundial dentro da minha casa. Se o Senhor não for o meu instrutor, for eu, a minha vida vai ser uma constante guerra. Eu vou guerrear com todo mundo. E eu vou viver num profundo desespero. Sexto, os resultados são maravilhosos. Aí justificam o versículo 1 e 2. Uma vida restaurada em Deus. Veja os resultados. Coloquei no slide aqui para ficar melhor para nós. Verso 5, esse homem é perdoado. Perdoado significa aceito, eu te aceito. Primeira parte do verso 6, proteção. Se você olhou e observou esse texto aqui, aliás, é a segunda parte do verso 6, né? Parte B do verso 6. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, eu sou uma pessoa plenamente feliz, porque os resultados dessa relação com Deus, de ser instruído pelo Senhor, são maravilhosos. Eu serei uma pessoa aceita pelo Senhor, e eu serei uma pessoa protegida pelo Senhor. E eu não estou te dizendo que esse texto, aliás, seria um engano dizer que esse texto nos garante o mundo todo desabar e a gente não vai ser atingido. O mundo todo vai desabar e eu não serei afetado. Porque atingido eu serei. Esta palavra, não o atingirão, é não o afetará. Se eu perguntar aqui, quem de vocês hoje tem uma causa que você diz que é uma causa sofredora? Eu estou sofrendo por alguma coisa. Eu acredito que todos nós levantaremos as mãos. E é por isso que talvez você questione Deus, porque você está lendo o texto sem ser instruído. Viu o que faz a instrução? A Bíblia nunca prometeu que um crente não sofreria. Nunca. Faltou a instrução, por isso que você está com raiva de Deus e você está pensando seriamente em desistir da fé. Se é que não desistiu, só está aqui. Porque você passou pelo que passou. Não é que as águas não me afetaram, as águas me afogaram. Porque, sinceramente, o que eu estou passando de luta, cadê Deus?
Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Não é cadê Deus, é cadê você? Porque todas as vezes que eu estou querendo te ensinar, você não escuta. Todas as vezes que eu estou querendo ministrar o seu coração, você não ouve. A pergunta não é onde é que eu estou, a pergunta é onde é que você está. Porque isso é resultado de ensino, orientação e conselho. Você foi para onde? Entende? Quem vive alinhado com Deus, as águas passarão e não me atingirá, porque eu estou nele. E venha o que vier, mesmo sendo decapitado, mesmo sendo alvo de um apedrejamento, entendeu, Estevão e Tiago? Eu olharei e verei a glória do meu Senhor sobre mim. Então a pedra, a morte por apedrejamento, não me afetará. Isso é ser verdadeiramente feliz. E não receber o apedrejamento da vida e olhar para as coisas que eu estou perdendo. Porque as coisas que eu tenho, eu já considerei como refúgio. Porque se as coisas que eu tenho eu não considero como refúgio, eu tenho uma profunda angústia de perder o que eu tenho. Então Deus não é suficiente. Você está entendendo o negócio da vida cristã como é simples? Porque Deus é tudo, filho. Ou então você não tem nada. Porque acredite, tudo que você tem você vai perder e você vai se despedir. Por isso que o ímpio sofrerá demais. Demais. Porque ele só tem essas coisinhas para pegar, comprar, vender, adquirir, contar cédulazinhas, só tem isso. Tem pessoas tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. E muitas de nós estamos sendo seduzidos por esse canto. Mas não temos proteção. Primeira parte do verso 7, abrigo eterno. Onde é que eu me escondo? Onde é que eu me escondo? No Senhor, tu és o meu esconderijo. Em outra versão, tu és o meu abrigo. Onde eu estou? Internado no hospital. Onde eu estou? Onde eu estou, irmãos? Nele. Passando pelas lutas que eu estou passando. Onde eu estou? Nele. Tu és o meu esconderijo. Tu és o meu abrigo seguro. Passando pelas vitórias. Onde eu estou? Nele. Pegando meu filho no colo, tendo a alegria de ter um filho. Onde eu estou? Nele. Sei dizer maternidade, né? Nele. Você está sepultando um filho. Onde você está? Nele. Não num cemitério. Nele. Amém? E esse abrigo é eterno. Segunda parte, uma adoração permanente. O Senhor vai me cercar de cânticos de vitória. O Senhor vai me cercar de cânticos de livramento. O Senhor vai me cercar de... Esqueceu do adjetivo. Alegres cânticos. Alegres cânticos. O que nós teremos no céu, o que nós lemos aqui no início do culto? Um coral dizendo santo, santo, santo é o Senhor. O que a gente vai ter na glória? Alegres cânticos. O que foi que Paulo e Silas tiveram na cadeia em Atos 16? Eles geraram alegres cânticos. Então na cadeia eu estou aonde? Nele. E aí o Senhor vai me cercar de alegres cânticos. Como é que é possível a gente cantar na cadeia? Isso depende da instrução que você teve. Depende de quem te aconselhou. Porque na cadeia você chuta, esmurra, maldiçoa, espragueja, dependendo da instrução que você teve. Dependendo da instrução que eu tive. Deus quer ser o nosso professor, gente. E quando amanhã as águas revoltas da vida vier, a gente vai compor um lindo cântico. E nós vamos louvar o nosso Deus, que é o nosso abrigo. Verso 10, parte B. Em contraponto do ímpio, a misericórdia do Senhor me assistirá. Sabe o que isso significa?
todo um cerco. Por onde eu for, existe um cerco ao meu redor. E esse cerco é a misericórdia do Senhor me assistindo. A misericórdia do Senhor me assistindo. Você consegue ver a bondade de Deus na sua vida? Fala a verdade, você cantou aquele cântico e ele continua sendo bom do fundo do seu coração, de convicção? Ou foi só porque estava aqui? Você questiona a bondade de Deus? Eu quero te dizer, se você é uma pessoa que teme ao Senhor e o tem como professor da sua vida, saiba que a misericórdia dele está te cercando todos os dias da sua vida. Por isso que você pode ser uma pessoa plenamente feliz. Alegre, componha seus cânticos de alegria, porque a misericórdia do meu Senhor me assiste. E se eu te fizer uma pergunta, o que significa a misericórdia dele sobre você? Se você não souber a resposta, é porque você é mal instruído. O que é a misericórdia de Deus na sua vida? O que você pode dizer? A misericórdia do Senhor é real na minha vida, por quê? E o que é que isso tem a ver com o fato da misericórdia dele? Se você não souber, é porque você não tem um pingo de instrução. E a falta de instrução não é culpa dessa igreja e desse púlpito. A culpa é dos seus ouvidos fechados. Que não é possível um cristão não saber o que é a misericórdia do Senhor. Aí está mais difícil ainda. Aí é que se torna o papagaio da fé mesmo. Sétimo e último. As verdades precisam ser expressadas no versículo 11. Então vem o verso 11, dizendo, alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. São 3 verbos para dizer a mesma coisa. A expressão de que ele é suficiente. Alegria, alegrai-vos onde? Onde nós estamos? No Senhor. Regozijai-vos. Por que o regozijo? Porque você foi justificado. O Senhor te perdoou. Então, regozije justo. Você não é pecador lutando para ser santo. Você é um justo lutando contra o pecado. Porque antes você não lutava, agora você luta. A tua condição é de uma pessoa justificada. Justificados, pois, pela graça, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. Então agora, com o meu Senhor, eu não tenho mais oposição. Nós não somos mais hostis. Ele agora eu posso chamá-lo de Abba. Ele é o meu Pai, porque Ele foi justo sobre mim e justificador sobre o meu pecado. Eu não tenho dívida, eu não tenho conta, eu não tenho débito, porque Ele me justificou, lançando sobre Cristo a minha condenação. Então exulte justo, porque você foi aceito e perdoado pelo Senhor. Você não bateu o carro porque você está em pecado. Você não passou pelo que você passou. Você não está gripado porque você está em pecado. Isso é uma mentalidade demoníaca na vida do povo do Senhor. Nós vamos bater carro, nós vamos ficar gripados, nós vamos ter câncer, se for o caso. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é minha herança para todo sempre. Salmo capítulo 73. E se você não gostou do que eu disse, ore, peça ao Senhor para ministrar o seu coração, porque todo crente sofre. Todos nós vivemos nessa vida para sofrer e para administrar perdas. E eu não tenho coragem de mentir para você desse púlpito. Não existe a mensagem do pare de sofrer. Isso é maligno, porque isso é impossível. Porque viver é sofrer. Se Deus existe para você não sofrer, desista de Deus, que não vai dar certo. Porque a gente vai sofrer. Regozijar não é porque a gente não sofre. Regozijar é porque Ele me perdoou e me fez justo. E isso por causa de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você continuaria sendo crente se Deus dissesse assim, não vou responder mais nem a oração sua daqui para frente? Você continuaria aqui? Você continuaria sendo fiel? Se Deus dissesse a partir de hoje, eu não vou responder mais a nenhuma oração sua, você continuaria seguindo ao Senhor? Muitos não. Porque o que Ele fez ainda não foi o suficiente. Porque Ele ainda não é suficiente. Porque a nossa resposta deveria ser, se o Senhor disser não para mim daqui para frente,
o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. Porque o Senhor não me deve. Porque o Senhor é suficiente para mim. Cristo na cruz do Calvário e o túmulo vazio, isso aplacou tudo para mim. Porque agora eu posso me regozijar, porque eu fui justificado pelo meu Senhor. Se você ainda entende que deve viver com Deus como pedinte para que Ele te deva alguma coisa, eu quero te dizer, reavalie suas convicções. Porque Deus tem todo o direito de dizer não daqui para frente, se Ele quiser. Para que a gente descubra qual é o principal tesouro do meu coração. Que o Senhor lhe instrua. Que Ele lhe ensine. Exulte. Exultai. Vós quem? Aqueles que estão alinhados com Deus. Exultai você, um reto de coração. Exulte você, que realinhou a vida a mim. Exulte você, que não existe mais pontos tortos na sua existência. Eu encerro. Não somos nós que precisamos de Deus, irmãos. Não é Deus que precisa da gente. A gente não contribui com nada com o Senhor. Deus, Ele não pode ser servido por nós. A gente não pode mudar o estado emocional de Deus. De fato, quem precisa de quem? Não, eu estou aqui hoje para agradar o coração de Deus. Amém, mas jamais entenda que Ele precisaria. Deus não é carente. Ah, que bom que você veio hoje cantar para mim. Cantar para mim. Não estou entendendo. Não, para o Senhor ficar mais calmo, eu vim cantar para ti. Eu só acho que você não sabe com quem você está falando. Filho, eu tenho corais de anjos diante de mim. Você acha mesmo que eu ia querer ouvir tua voz desafinada? Você acha? Fala sério, você acha? Você acha que queria o acorde da guitarra? Não, você acha que eu fico babando com o acorde que você faz? Você acha? Você acha, Cledson, que a boa nova, ela é emitida só por essa tua boca? Você acha mesmo? São vocês que precisam de mim. E se você não voltar urgentemente para mim, vocês vão curtir muito sofrimento. Qual seria a maior bênção da sua vida? Para Davi, a maior bênção da sua vida era ser aceito por Deus. A maior alegria de Davi era ser aceito pelo Senhor. Quando as águas transbordarem, ou quando transbordarem muitas águas, eu não seria atingido, pois tu és o meu refúgio suficiente. Deus nos abençoe. Para a sua glória, para a honra do seu nome, que Ele seja e continue sendo o nosso bom Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar.